Números e versículo. Diz assim: Cantai alegremente a Deus a nossa fortaleza, celebrai ao Deus de Jacó. Tomai o salteiro, trazei a dufe, harpa suave e alaúde. Tocai trombeta na lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouvi uma voz que não conhecia dizer: Tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e eu te livrei, respondi-te num lugar escondido dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. A Israel, se me ouvisse, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará antes a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis, pelo que eu entreguei ao desejo do seu coração, e andaram de acordo com seus próprios conselhos. Ah, se meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse no meu caminho. Em breve eu abateria o seu inimigo e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se sujeitariam a ele, e assim permaneceriam eternamente. Eu te sustentarei como trigo mais fino, e te fartaria com mel saído da rocha. Nesses últimos dois versículos aqui, versos 14 e 15 e 16, são seis coisas que Deus teria feito se Israel tivesse obedecido. Primeira coisa que Deus faria para Israel no verso 14. Primeira coisa, abatido os seus inimigos. 2, virado a sua mão contra os seus adversários. 3, sujeitados que odeiam a Deus. 4, abençoado Israel eternamente. 5, providenciado a eles o que há de melhor nesta vida. E 6, fartaria Israel como coisas excelentes. 6 coisas Deus faria para Israel se tivesse obedecido. Dizendo novamente: teria abatido seus inimigos, colocaria sua mão contra os seus adversários, sujeitado os que odeiam a Deus, abençoando Israel eternamente. 5, providenciando a eles o que há de melhor nesta vida. E 6, fartaria, ou traria uma grande prosperidade com coisas excelentes para Israel. Israel tinha que cumprir condições impostas nas promessas de Deus para receber os seus benefícios. Mesmo acontece aos homens de hoje. Ninguém que está debaixo da graça receberá a bênção garantida nas promessas sem antes preencher os requisitos. Ainda no Salmo 81, versículo... No Salmo 81 ainda, meditando, tem 8 exortações a Israel. Primeira, exultai a Deus, jubilai a Deus, tomai salmo de cântico e louvor. É isso que Deus se agrada. Trazei instrumento musicais, tocai trombeta nas festas, e ouve meu povo meu, ouvi o Senhor, e não haverá entre ti Deus alheio. Não prostrará antes a Deus estranho. São 8 coisas, são 8 exortações que Deus está dizendo para Israel. No verso 2 tem um verbo hebraico que quer dizer kinor. Ou no outro hebraico, no mesmo hebraico, tob, que é instrumento de percussão, quer dizer tambor. No verso 3, sopar, instrumento de sopro, chifre ou buzina. Ainda no verso 4, no Salmo 81, 8 motivos para louvar e adorar a Deus. Qual eram? Era um estatuto para Israel, era uma lei para Israel. Era um estatuto para Israel. 2, era uma lei de Deus. 3, era uma ordem de Deus.
4. Ele tirou a carga dos vossos ombros. Ele libertou o povo da escravidão. Ele respondeu às orações em busca de livramento. 7. Livrou-nos no lugar oculto dos trovões. E 8. Provou em Merimbá. No verso 5, a explicação. O verbo ouvir, aqui se refere a José, deveria estar na terceira pessoa do singular. Ele, como lhe acontece com muitas versões. Na primeira, eu. Foi quando ele, José, saiu pela terra do Egito, que ele ouviu uma língua que não entendeu. Talvez se refira a algum dialeto com o qual não estava familiarizado. Aí no Salmo 81, agora o verso 6, explicando. Aqui se refere a Deus que tirou o peso dos ombros de Israel e livrou a sua mão do cesto. Que coisa maravilhosa, né? Jesus nos tirou do mundo e tirou o pecado sobre os nossos ombros, sobre a nossa consciência. Tirou do nosso coração, tirou o jugo da escravidão. Nos libertou para a sua glória. Ainda no Salmo 81, no verso 6, parte B, no hebraico, Dud. Pote ou cesto. Uma referência ao cesto ou potes, usado na fabricação de tijolo ou na forma de forno, onde tijolo não é feito queimado. Salmo 81, agora no verso 7. Sem dúvida, é uma referência à nuvem de dia e à coluna de fogo à noite, por meio das quais Deus realizou um milagre para Israel. Êxodo 3, verso 21. O significado literal aqui no lugar do véu ou do trovão, Deus respondeu. Essa imagem é associada aos grandes milagres que Deus fez ao conduzir Israel na travessia do Mar Vermelho, ao providenciar água em Merimbá, Deus de providência. Na parte B do verso 7 ainda. Eu testei nas águas de Meribá, as águas de murmuração. Salmo 81, no verso 10. Jeová, teu Elohim, que tirou da escravidão do Egito. Na parte B do verso 10. Essa figura está relacionada à satisfação completa do desejo de Israel, se fosse fiéis a Deus. Verso 12. Porque Israel não ouviu nem obedeceu a Deus e não quis ter nada a ver com ele. No verso 11. 10 caminhos a quais Deus entregou os homens. Está aí no verso 12 ainda. Verso 12, aliás. Diz assim: ao desejo dos seus corações, ao andar nos seus próprios conselhos, à desolação, aos seus próprios desejos, às pestilências, à espada, aos gentios que os inimigos, à imundícia para desonrar seus próprios corpos entre si, Romanos 1, 24, às paixões e fome, Romanos 26, ao sentimento perverso, Romanos 8, 28. Então Deus entregou os 10 caminhos a quais Deus entregou o homem. Coisa terrível, hein? E 6 coisas Deus teria feito por Israel, que está no verso 14. Deus teria abatido seus inimigos, virado a sua mão contra seus adversários. 3. Sujeitar os que odeiam a Deus. 4. Abençoado Israel eternamente. 5. Providenciado a eles o que há melhor nesta vida. E 6. Fortalecer Israel com coisas excelentes. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.